Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como usar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e o vídeo de hoje é sobre os trânsitos astrológicos do mês de novembro. Vou trazer aqui os principais movimentos e momentos do céu para você se preparar, para você se organizar, para você entender qual é a qualidade, né, qual é o tom geral das coisas nesse mês de novembro, que é dentro do nosso calendário mundano já uma viradinha, né? A gente está quase no final do ano de 2024, mas astrologicamente falando, a gente ainda tem muitos movimentos para acontecerem até a virada do ano astrológico, que acontece em março de 2025. E uma questão interessante é que esse mês de novembro a gente tem vários pontos de conexão, né, de questões que começam a aflorar e acontecer aqui na segunda quinzena de novembro, especialmente, né? E a gente já vai ver quais são esses pontos aqui juntos nesse vídeo e que elas se conectam, nos levam para o desenvolvimento e desfecho de alguns assuntos que começam agora, mas nos levam lá para janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Aproveita, se você ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, curta e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam desses temas também, porque isso me ajuda a levar meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela para a gente olhar juntos aqui para esses principais movimentos e aspectos que acontecem agora no mês de novembro. E eita, que a gente já começa o mês então com uma lua nova em Escorpião. A gente já começa o mês então com o pé na porta com essa lua nova em Escorpião. A lua nova sempre marca uma nova alunação, é um processo, é um começo, ainda sem luz, ainda sem visibilidade. Por quê? Porque a lua nova é aquele momento da conjunção perfeita entre a lua e o sol. Eles nascem juntos e se põem juntos no céu. Bom, Escorpião é um signo de água fixa. Os fixos, eles denotam um pouco movimento e atividade, mas muita capacidade de resistência, e no caso aqui de Escorpião, por ser um signo da água, de análise também. Então aqui é interessante, né? Existe um processo, sim, de abertura de um novo ciclo, mas muito mais ligado à capacidade da gente investigar, buscar uma estratégia. É mais uma questão de, peraí, eu vou começo a sentir que tem alguma coisa mexendo, alguma coisa mudando, especialmente ali naqueles dias anteriores, à lua nova e também posteriores. Começar a observar, né, se tem alguma coisa, especialmente na área de escorpião aí do seu mapa. E aí você começa a perceber, e ok, vou atrás da informação, vou aprofundar isso. Existe um processo de mudança, sim, que não é rápido, ele é mais interno e envolve uma análise antes da tomada de decisões, porque aqui é um momento que ainda não está claro, mas que pode ajudar, sim, a consolidar questões importantes no longo prazo. Na lua nova, a gente tem o comando dela, né, dessa lua, que é o Marte, que ainda está em Câncer, mas logo, logo, logo ele já vira, ele entra em Leão na segunda-feira, dia 4 de novembro. E na retrogradação desse Marte, isso é uma coisa que eu quero que você preste atenção, que é ali na virada de janeiro, ele vai tocar de novo esse mesmo ponto da lua nova, né? Esse mesmo grau que ele está nessa lua nova. Então, aqui, às vezes, é um processo que começa agora, nessa arrancada de novembro, e depois desemboca lá na frente, num segundo momento, numa segunda análise, onde você daí toma realmente uma decisão a partir desse cenário que você começou a investigar, analisar e aprofundar, tá bom? Bom, a gente tem logo no dia 2 de novembro, então, Mercúrio ingressando em Sagitário. É uma debilidade para Mercúrio, sim, ele vai sair de Escorpião, que é um signo de água, fixo, onde existe uma capacidade mais analítica, a questão da comunicação e processo de análise, a mente racional, ela fica, né, passando por esse viés mais analítico e mais receptivo do que ativo. Mercúrio em Sagitário, Sagitário já é um signo do elemento fogo, então traz mais atividade para Mercúrio. Mas Mercúrio, ele tem uma natureza analítica e lógica, portanto, ele não fica tão confortável assim quando ele está em Sagitário. É uma debilidade para esse Mercúrio. Além disso, Júpiter está retrógrado em Gêmeos. E Júpiter é o cara que comanda Sagitário. Gêmeos é o cara que é comandado por Mercúrio. Então, são dois planetas aqui que vão se olhar por uma oposição. Esse eixo Sagitário e Peixes, Sagitário e Gêmeos, desculpa, está sendo muito bem estimulado por essa oposição entre dois planetas que estão, sim, em debilidades. Então, cuidado aqui, né, com a empolgação. Às vezes a gente pode pecar muito pelo excesso de confiança, exagero, muito otimismo. É importante aqui nesse processo todo, até porque esse Mercúrio vai retrogradar no final do mês,
é a gente conseguir dar nome aos bois, dar os pesos corretos para as coisas, porque senão a gente também pode achar que a gente pode assumir coisas demais, abrir portas demais, achando que a gente dá conta. Sabe aquela sensação de a gente querer abraçar o mundo com as pernas, dizer sim para tudo? E acabar entrando aqui num abraço de dois afogados, até porque Mercúrio vai retrogradar em Sagitário no final do mês. Observe então os temas que já surgem nesses primeiros dias, já a partir do dia 2 de novembro, e entre o discurso e a prática, fique com a prática. A gente pode também, sabe que esse aspecto também pode significar, de uma maneira bem geral, aqui, tom geral das coisas, a gente chegar agora nessa reta final de final do ano, cansado de tanto excesso de informação, de tanto blá blá blá, aquele despejo de informação, de achar que a gente tem que correr para todos os lados, e aí perceber ali, chegar no final do ano, quando começar essa retrogradação, começar a perceber que nem tudo vale a pena, não preciso dizer sim para todas as oportunidades que surgem para mim, tá bom? Bom, a gente também vai ter, no dia 3 de novembro, daí a Vênus fazendo uma oposição a Júpiter, e aqui tem uma pegadinha. É um aspecto tenso, é uma oposição. Lembra que a oposição é um cabo de guerra, traz uma certa tensão, sim, né? Um está de um lado do ringue, o outro do outro lado do ringue, estão se encarando, se olhando de frente a frente, mas são dois planetas de natureza benéfica, né? Vênus é a pequena benéfica, Júpiter é o grande benéfico. A Vênus está em Sagitário, que obedece a esse Júpiter que está em Gêmeos. Bom, que existe uma brecha dentro de um processo que pode ser interessante, sim, para uma negociação, para uma conciliação, por um acordo, encarar, né, frente a frente mesmo, colocar as cartas na mesa, ou até mesmo questões, né, que envolvam relações com outras pessoas, dependendo, claro, do contexto do teu mapa. Um pouco de cuidado apenas com a pressa, né, que essa Vênus está em Sagitário, então pode querer atropelar um pouco o processo, e Júpiter está retrógrado e numa debilidade. Então, aqui é um momento mais de buscar as informações, de encarar as coisas frente a frente, né? Trazer um outro olhar, muitas vezes, abrir um espaço para uma conciliação, para uma interação, mas existe sim uma certa tensão que nem sempre pode ser fácil. Não estou dizendo que o processo é fácil, mas às vezes, quando se encara uma coisa que pode parecer um pouco mais difícil, você também depois vai ter um benefício, né, a partir desse ponto. Bom, a gente tem no dia 4 de novembro Marte ingressando em Leão, e toda vez que um planeta entra num signo, ele muda o tom, né? A forma como ele se apresenta, como ele executa os seus assuntos, os seus temas. Marte representa poder de ação, decisão, a força que a gente coloca nas tarefas, nas coisas também. Ele sai de Câncer, onde ele estava numa debilidade, e aqui ele entra num lugar onde ele não tem nem dignidade nem debilidade. Ele está mais solto, mas se expressa bem porque ele está num signo masculino, de fogo. E aqui, né, pode ter um tom um pouquinho mais impositivo, já chegar chegando, sabe? Ó, então, Marte em Leão já chega chegando. Então, aqui existem decisões e ações conectadas, especialmente à área de Leão do seu mapa, que podem começar a se apresentar já nos primeiros dias e depois lembra que elas vão ser estimuladas de novo na retrogradação de Marte a partir de dezembro, tá bom? Então aqui é o momento de observar logo essa entradinha, porque depois, lá em dezembro, alguns desses temas serão retomados. A gente tem outra mudança interessante aqui, que é a Vênus ingressando em Capricórnio no dia 11 de novembro. Aí muda o tom da Vênus, que ela sai de Sagitário e entra num signo de terra cardinal. Capricórnio preza muito pela estrutura das coisas, favorece aqui, né? Ele tem uma conexão com Saturno, então favorece questões ligadas à área da sua Vênus, mas com vistas no longo prazo. Lembra que os cardinais também abrem frentes, mas aqui são oportunidades, benefícios que estão mais ligados sim à realidade, ao pé no chão mesmo, a executar as coisas, a capacidade de concretizar. Então, dependendo da área onde passa aí no seu mapa, pode ser muito interessante, até porque essa Vênus transitando por Capricórnio, ela vai olhar para a área, né, que Saturno está estimulando no seu mapa, está passando por Peixes, fazendo um sextil. Então, às vezes pode ser aquele benefício bem sutil, mas que pode trazer bons resultados no longo prazo, especialmente se você colocar, né, as coisas em prática, executar, enfim. Bom, tem um aspecto mais tenso, né, que é no dia 12 de novembro, que é esse Mercúrio fazendo uma quadratura com o Saturno. Não vou dourar a pílula aqui.
quadraturas são aspectos tensos, sim. Lembra que eu sempre falo que é aquela coisa que vai descendo meio quadrada. E aqui pode ter um desacordo, um desajuste, um desalinhamento de ideias, pode ser aquele movimento, né, ambos em signos mutáveis, de mudança, de ajuste dentro de um projeto, dentro de uma estrutura maior. Lembra que Saturno representa as estruturas, né, mas que ao mesmo tempo não é fácil. E Mercúrio, né, tem essa pegadinha aqui porque ele está numa debilidade, ele está em Sagitário. Então eu cuidaria com decisões, com conclusões muito definitivas, porque aqui existe uma tendência ao exagero, tanto de pecar pelo excesso, né, de acreditar nas coisas, quanto também às vezes de achar que está tudo ruim, que está tudo péssimo, que, né, que nada vai funcionar, porque é um Mercúrio que está esbarrando num Saturno aqui. Então, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de cautela com aquilo que é aquela conclusão muito apressada, muito definitiva, tá? Entenda que às vezes pode ter ali um processo de negociação e de ajuste, e se tem alguma coisa para ajustar num projeto nesse momento, lembra que esse Mercúrio ainda vai retrogradar, então nada vai ser definitivo. Bom, no dia 15 de novembro, a gente tem dois movimentos importantes, que a gente tem a lua cheia em touro, é um movimento de maior visibilidade, é o auge de uma alunação. Em touro, a lua está muito bem posicionada, ela faz um belo de um trígono de terra com a regência que é a Vênus, que recém entrou ali em Capricórnio. Dependendo da área onde cai no seu mapa, pode ser hora muito interessante assim de consolidação de um projeto que começou lá atrás, na lua nova em maio, porque lembra, né? A Terra tem essa capacidade de realização, de manifestação, de trazer as coisas para o concreto, né? Para resultados, né? Você conseguir medir os resultados de maneira bem prática, assim, de você realmente perceber aquilo que eu comecei lá atrás, quais são os resultados, o que que deu certo, o que que não deu certo. Porque uma lua cheia, diferente da nova, que, né, a nova representa essa ausência da luz, aqui é o ápice de uma alunação, né? É o momento de maior visibilidade, as coisas clareiam na nossa frente. E no mesmo dia, né, dia 15 de novembro, Saturno vai voltar para o movimento direto. Lembra que Saturno é o mais lento de todos os planetas clássicos, né? O último planeta visível olho nu. Saturno é muito, muito, muito lento, então mesmo voltando para o movimento direto, é no passito de Saturno, né? É devagar e sempre. Então não é que as coisas vão acelerar demais, mas elas vão voltar. Saturno vai voltar para o seu passo normal, vai sair dessa retrogradação que começou lá em junho. Então, aos pouquinhos, né, não de imediato, os temas da retrogradação vão reaparecer para você. E aí lembra o quê? É diferente agora, né? Porque na retrogradação é a hora que a gente está repensando, reavaliando, que a gente está refletindo. E agora, quando os temas ressurgirem, especialmente se esse Saturno em Peixes está fazendo aspectos com áreas do seu mapa ali, com a área de Sagitário, com a área de Peixes, com a área de Virgem, né, que são as quadraturas e oposições, geralmente são aspectos que a gente sente com mais ênfase, né? Agora pode ser aquele momento que você, ok, o que que fica, o que que vai? O que que eu vou estruturar e consolidar e o que que eu vou descartar? Saturno também é Saturno, então ele sempre pode trazer desafios, mas dependendo da relação que existe no teu próprio mapa, pode ser o momento de você consolidar alguma coisa que estava lá no meio no banho-maria. Mas lembra, não é tão rápido assim, é no passinho de Saturno. Então observa, especialmente assim, essa volta do movimento direto dele, observa ali os primeiros 15 dias, né, até o final do mês, o que que vem se manifestando. Bom, no dia 22 de novembro, a gente vai ter o Sol ingressando em Sagitário. É um signo mutável do elemento fogo, traz expansividade, traz movimento, além da capacidade de adaptação. Então, começa oficialmente aquilo que a gente chama de temporada de Sagitário. Na verdade, não é dia 22, é dia 21 de novembro, desculpa, agora acabei de corrigir aqui. E ele cai, né, justamente na área de Sagitário do teu mapa. É um ponto que está sendo bastante estimulado durante todo o mês de novembro. E lembra o seguinte, vamos pensar juntos aqui. O Sol, ele é um grande facho de luz, né? Lembra que o Sol é aquela bola de fogo enorme, de luz. Então ele tem o poder o quê? De revelar as coisas, de iluminar, de clarear as coisas. Onde o Sol passa, onde o Sol está passando no nosso mapa, naquela área onde o Sol passa,
a gente enxerga as coisas, né? E ele vai cair justamente nessa área de Sagitário, esse ponto aí que está batendo, né, desde o início do mês. Então, pode ser que você venha a enxergar uma situação ou uma questão que precisa resolver e dar esse movimento, esse ajuste, né? Porque logo na sequência, no dia 25 de novembro, a gente vai ter o início desse Mercúrio retrógrado em Sagitário. E aí vai ser o último Mercúrio retrógrado do ano. Lembra, né, da regra da retrogradação? Então, rever, revisar, revisitar, recolher. Às vezes a gente tem que recolher também algumas coisas, né? Tem que introjetar algumas questões antes de colocar para fora, antes de bater o martelo e decidir. O planeta retrógrado, isso é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, ele é um rebelde. Não significa que ele não vai funcionar, que ele vai ser contrário às coisas que ele costuma ser. Mercúrio vai deixar de falar de comunicação. Não. Vai negar a comunicação. Não. Mas ele está fora do seu passo normal, ele está fora do seu ritmo normal, ele fica meio rebelde, fica meio, entre aspas, de lua. Então ele pode oscilar muito entre aquilo que ele promete, ou seja, o que que Mercúrio significa? A informação, as nossas ideias, a comunicação de maneira geral, as negociações, os meios de informação e de comunicação. Então, o que que Mercúrio promete? E o que que ele entrega? Então, aquilo que ele promete e o que ele está disposto a cumprir é uma linha que fica muito tênue quando um planeta está retrógrado. E aqui podem aparecer, então, pautas que não são novas, porque lembra que a retrogradação sempre vai fazer surgir temas que começaram logo ali a pipocar na primeira quinzena de novembro, e que você começa a observar para resolver, e que envolve essa área toda de Sagitário e Gêmeos do mapa. E aqui é interessante, né? Porque Gêmeos, Júpiter, né, que está passando ali por Gêmeos, também está retrógrado. Então a gente vai ter Mercúrio retrógrado em Sagitário, olhando para um Júpiter que está retrógrado em Gêmeos. E ambos estão em posições de debilidade. Nenhum está no seu cenário ideal, no seu cenário perfeito. Ou seja, os dois planetas estão capengas, né? Os dois planetas estão com poucos recursos, com pouca capacidade de entregar aquilo que eles estão cumprindo. Mas, ao mesmo tempo, ok, isso pode ser interessante para mostrar mesmo de fato para você, né? O que está funcionando e o que não está funcionando nessas áreas. Então, é aquele momento, né, de refletir, revisar, rever, observar, para depois, no final da retrogradação, você vai ter informações bem interessantes que você leva, né, para esse processo que desemboca ali a partir de dezembro, janeiro e fevereiro. Tá bom? Então, esse é o recado do vídeo de hoje. Aproveite, curta, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Aproveite e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!